CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, nosso assunto hoje é, no mínimo, curioso. A gente vai falar do Linux, que, digamos, está tendo as pessoas da terceira idade, os idosos, como clientes habituês, né? Ele tem sido usado pela facilidade. Os idosos estão encontrando mais facilidade em mexer com Linux no computador? Exatamente, Patrícia. Legal o Windows, isso. né, Oi? Legal isso. É legal. O Windows é o sistema operacional para desktop mais utilizado no mundo, isso é inquestionável, né? Mas essa popularidade toda não quer dizer que ele é aplicável ou a melhor solução para todos os públicos que utilizam o computador, né, nessa situação. O Linux tem sido usado por muitos usuários da terceira idade, por alguns motivos. A gente pode até elencar alguns motivos aqui em relação a isso. Só antes de eu até elencar os motivos, eu posso dizer que eu tenho uma experiência própria em relação a isso. Meu pai é usuário de Linux há pelo menos uns 6 ou 7 anos, né? Ele, assim, uma pessoa já da terceira idade, né? E usa perfeitamente, faz tudo que ele precisa fazer com o computador dele lá. E, assim, muitas dessas questões que eu vou abordar aqui, que são características que tornam, talvez, o Linux uma solução interessante, né, para o usuário de terceira idade, ele usa lá também, né, nessa situação. Então, essas são algumas questões que a gente pode avaliar em relação ao Linux. A primeira delas é a estabilidade, né? Isso também é inquestionável. O Linux, ele é muito mais estável, ou seja, ele sofre muito menos problemas. Inclusive, quem já tem o Windows, garanto que teve alguns tipos já enfrentou alguns problemas na hora da atualização. Apareceu uma versão nova, ou apareceu uma atualização nova de correção de alguns erros do Windows. É sempre um risco. Muitas vezes você faz uma atualização para uma correção de erro e aparecem outros, né? E a estabilidade do Linux também é inquestionável em relação a essa questão. Outro item interessante do Linux é a possibilidade e a facilidade de personalizar, ou seja, o Windows é muito mais amarrado. Então, com o Linux eu consigo gerar, mudar a interface, mudar como as coisas aparecem na tela, né? Isso é interessante. Inclusive, eu tenho versões de Linux que são, no caso da interface, exatamente igual ao Windows. Então, ou seja, essa questão de que o Windows é muito diferente, os botões estão no lugar errado, diferente em relação ao Windows, isso não existe mais, porque tem versões do Linux, né, que são a interface é exatamente igual do Windows, né, sem nenhum tipo de diferença nesse caso. Então, também é uma outra vantagem nessa, inclusive na questão de variedade de distribuições, né, inclusive para computadores muito limitados. Ou seja, eu tenho hoje uma característica, né, algumas configurações que são mínimas para o Windows executar, principalmente o Windows, agora o novo Windows 11, e no caso do Linux, eu com computadores muito mais modestos, eu consigo rodar o Linux e funcionar perfeitamente bem, numa boa velocidade, né, sem nenhuma questão, né, nesse caso. Então é outra vantagem que eu vejo em relação ao Linux nessa situação. Outra, obviamente, que é segurança. Muitas vezes a navegação, né, desse público talvez não seja tão atenta, assim, né? E aí ele está mais, talvez, exposto a outras vulnerabilidades. E no caso do Linux, ele tem uma forma de segurança muito melhor do que do próprio Windows, sem instalar nada de novo, né, ou nenhum tipo de ferramenta adicional nessa situação. Então, a ferramenta de segurança, as características de segurança do Linux são melhores do que do próprio Windows, nesse caso, né? E aí, o Linux é gratuito, né? Ou seja, o Windows hoje está custando em média uns R$1.000, uma cópia oficial do Windows, e no Linux ele é gratuito, né, nessa situação, né? E você tem também a vantagem, né, das atualizações automáticas, né, que no caso do Linux são muito mais rápidas, muito mais leves do que no próprio Windows. Então, várias características diferentes, né? Inclusive o Linux tem funções de acessibilidade, então telas com contraste maior, né, alertas visuais, teclado na tela também, e até leitores de tela para aquelas pessoas que talvez tenham uma dificuldade de enxergar a tela. Tem recursos dentro do próprio Linux, né, que você consegue, inclusive, fazer com que ele leia a tela para você. Então, vários recursos que também são interessantes para esse público, né, nessa situação. Então, o Linux tem feito essa situação.
Gilberto Sudré falando sobre o Linux, falou sobre o que pode encantar e o que facilita mais a vida do público de terceira idade, da melhor idade, usando esse sistema. Eu tenho aqui a participação do Giovanni, Gilberto, falando que o primeiro contato dele com Linux foi com o Guarani da Conectiva Linux. Diz que tem saudade desse tempo. Nossa, não vou nem falar quando é que é, não, só vai denunciar a minha idade e a do Giovanni, viu? Mas tem bastante tempo, viu, Giovanni? Parabéns aí. Que legal. Eu acho, para a gente, antes da gente passar para o Viralizou, que o mundo evolui, mas tem novas tecnologias, atualizações para os jovens, mas falta um pouquinho de atenção também para os idosos, né? Para facilitar a vida deles. Muitos usam um computador e outros. Jovens de hoje serão os idosos mais conectados de amanhã, né? Exatamente, Patrícia. Inclusive, uma pesquisa recente, inclusive a gente comentou aqui no CBN Tecnologia, que o público que mais, assim, percentualmente, que mais cresce, né, dentro da internet é o público da terceira idade, que descobriu, né, na internet uma forma de se relacionar com seus amigos, fazer novas amizades, né, manter a mente ocupada, né, com tarefas, com atividades. Então, ou seja, é um público importantíssimo hoje, né, para a internet como um todo, né? São excelentes internautas aí do dia a dia. E assim como todos, eles também se adaptam, né? Tá aí o Linux para provar isso. Sem dúvida nenhuma, viu? Sem dúvida nenhuma lá. Eu tenho um exemplo em casa que funciona extremamente bem, né? Para isso. E se eu falo com ele, falo com meu pai que se ele quer trocar para o Windows, ele fala que não. Ele quer continuar no Linux. Tá certo. Vamos pro Viralizou, então? Vamos lá. Viralizou. E ele está de volta, né? O assunto Windows. Exatamente. A gente já tinha falado aqui algumas semanas atrás que a Microsoft tinha encerrado, né, o suporte ao Windows 7 e Windows 8, né? E agora, né, no anúncio da semana, meio que de forma bem discreta, a Microsoft anunciou que o Windows 10 vai deixar de ser vendido no final de janeiro, exatamente dia 31 de janeiro, agora pertinho, né, desse ano agora, o Windows 10 vai deixar de ser vendido. O que quer dizer que ele entrou na contagem regressiva para o Windows 10 também virar abóbora, né? Ou seja, né, sair do mercado, né? Na verdade, a Microsoft, inclusive, anunciou que a partir de outubro de 2025, ou seja, daqui a 2 anos, né, o Windows 10 vai parar de receber suporte também. Então, quem tem o Windows 10, né, tem aí alguns anos para se preparar para a mudança de sistema para o Windows 11, que é o único que vai continuar sendo suportado pela Microsoft. Então, é uma questão importante se ficar atento a esse item aí. Né? Até criar o Windows 12, o Windows 13, né? A Microsoft falou que não vai ter mais o Windows 12 e 13 não, que ela vai parar no 11 e vai só atualizar o 11. Vamos ver se vai ser verdade, né, o que ela comentou, né? No lançamento do 11, ela falou que não teria o Windows 12, né? Vamos ver se vai manter essa questão ou não para isso. E a gente volta a falar da inteligência artificial também. Também. Lembra que eu falei que esse ano a gente vai ouvir direto notícias sobre inteligência artificial? Isso. Dessa vez, a inteligência artificial causa mudanças na forma de ensino. Muitas faculdades professores começaram a observar o uso de inteligência artificial pelos alunos para fazer os trabalhos, ou seja, trabalhos que o professor passa lá para o aluno fazer a pesquisa, redigir o texto, né, uma questão dessa, os alunos estão simplesmente usando a inteligência artificial para que ela faça os textos nesse caso. Então, alguns professores começaram a sugerir mudanças nessa questão, falando, por exemplo, sobre não passa mais agora o trabalho para ser feito em casa, tem que fazer na sala de aula, com supervisão do professor, ou, por exemplo, uma redação, né, as primeiras partes da redação o aluno tem que desenvolver em sala, depois ele pode complementar ou revisar a redação em casa, mas ele tem que gerar algum tipo de conteúdo já na sala de aula, né? Ou seja, ou mesmo quando usa o computador, computadores que têm um bloqueio, né, da escola para o chat GPT, por exemplo, coisa assim. Então, a gente vai ver outras mudanças, é só o começo isso, de como a inteligência artificial vai alterar, né, os nossos hábitos internos aí. E, por último, a gente também comentou aqui que os usuários do iPhone 14 estavam enfrentando problemas com a tela, de aparecimento de algumas linhas, né, verdes na tela. A Apple não tinha se manifestado até agora, pois agora essa semana ela se manifestou, reconheceu que é um erro de software e está trabalhando na correção desse erro, né, provavelmente na versão 16.2 do iOS, para correção desse erro,
que realmente foi reconhecido pela Apple que é um erro de software, não é um erro de hardware, ainda bem, né? Porque não precisa trocar peça nenhuma, é só um erro de software. Atualizando o software, esse erro vai ser corrigido. Vamos ver se isso vai acontecer também em relação a isso. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos nossos ouvintes. Um excelente final de semana para todos. Sempre lembrando que quem quiser reouvir a CBN Tecnologia, esse e outros, a gente está presente nas grandes plataformas, as principais plataformas de podcast aí da internet. É só clicar lá, procurar por CBN Tecnologia e dar o clique lá para ouvir novamente o nosso quadro. Um abraço a você, um excelente final de semana para todos. E até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta. Obrigada, Gilberto.